Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aí na presença do Senhor. Meu nome é Jorge. Nós estamos fazendo o estudo da carta de 1 João. E o texto escolhido para hoje vai estar em 1 João, capítulo 4, versículos 13 a 21. Amém? Bom, então vamos começar. Nesse momento, nós vamos ler agora do verso 13 até o verso 15, tá bom? Vai dizer o seguinte: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Glória a Deus, né? Hoje nós vamos ver aqui, dentro desses textos, algumas características dos verdadeiros filhos de Deus, daqueles que começaram a andar com Jesus e estão andando com Jesus em verdade. Temos falado ao longo dos vídeos que nós temos duas classes de pessoas: os convertidos, aqueles que genuinamente firmaram uma aliança com Jesus, entenderam o Evangelho, se entregaram a Jesus Cristo e estão caminhando com Ele em constante transformação e mudança em suas vidas, e os convencidos, né? São aqueles que se convenceram que o Evangelho é bom, se convenceram que de repente estar na igreja é bom, gostam dos louvores, gostam das mensagens, gostam até mesmo daquilo que tem escrito na Bíblia, mas não firmaram uma aliança com Jesus e, consequentemente, não tiveram uma transformação genuína, né? Estão ali por gosto, mas sem aliança, sem transformação. Então, vira e mexe, você vai ver algum tipo de carnalidade, algum tipo de escolha segundo seus próprios interesses, etc., porque ainda não tem compromisso com Jesus e precisa afirmar esse compromisso. E quando nós vemos a diferença entre essas pessoas, nós vemos aqui três características que são colocadas nesses versículos que nós lemos, dos verdadeiros filhos de Deus, né? Para a gente estar analisando as nossas vidas para ver se temos essas características e caso não as tenhamos, que nós possamos, primeiramente, buscar uma aliança viva e genuína com o Senhor e depois buscarmos essas características nas nossas vidas para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. A primeira característica que nós vemos no dos filhos de Deus, no verso 13, é que os filhos de Deus têm o Espírito Santo. E o que é ter o Espírito Santo hoje em dia? Muitas pessoas confundem, né, o ter o Espírito Santo com o batismo no Espírito Santo, evidência de línguas, manifestação de dons. Isso não é necessariamente ter o Espírito. O ter o Espírito é ter transformação de vida, né? Você se entregar a Jesus, viver a experiência de novo nascimento e ter o Espírito Santo te mudando e te transformando constantemente, de forma que você mude o seu pensamento, de forma que você mude as suas palavras, suas intenções de coração, as suas atitudes e ações, e tudo isso vai ser alinhado cada vez mais de forma que sejamos parecidos com aquilo que Jesus é, né? Então, as nossas mudanças, elas não vão ser baseadas simplesmente numa série de regras, onde nós temos alguém como exemplo, ou da nossa própria cabeça de acordo com a nossa vontade. Ah, eu acho que isso é certo, então eu vou tentar fazer isso na minha vida. Não é uma tentativa, é uma transformação realmente, né? Gosto muito de um exemplo que nós usávamos na classe de novos convertidos, que fala sobre a natureza do porco e a natureza da ovelha, né? O porco, ele é um animal que ele gosta de lama, né? Ele gosta de estar rolando na lama, aquela coisa toda, né? E de repente, se eu chegar para um porco e falar, porco, você não pode ficar aí, você deve sair daí, vai viver uma vida tranquila, né? Vou te dar um banho, vou te tirar dessa lama, vou te colocar limpinho para que você possa viver uma vida melhor. E aí você vai lá, pega aquele porcão lá, né? Comer, dá um bom banho nele, água e sabão, vai lá, tira ele da lama, coloca ali no lugar, um pasto verdejante, um lugar tranquilo, e ali, né, o porco ele foi transformado. Ele não é mais um porco sujo na lama, mas sim um porco limpinho no pasto ali tranquilo, né, num lugar verdejante, onde ele pode ali ser mais feliz e ter um bem-estar melhor na sua vida. Só que o grande problema é que essa transformação foi externa, né? Foi uma transformação externa e agora o porco ele está limpo externamente, ele está num lugar externamente melhor do que ele estava anteriormente, mas por dentro ele continua tendo a natureza de porco. E aí quando você menos espera, ele volta para a lama e começa a rolar na lama tudo de novo, não é verdade?
Então, assim também é aquele crente que é o convencido, ele tem uma natureza carnal na sua vida, ele não viveu a experiência do novo nascimento e não tem o Espírito Santo sobre si. Ele até entende, né, que deve ser uma boa pessoa, que deve buscar a Deus, que deve ajudar o próximo, que deve ter comunhão com os irmãos, que deve mudar as suas atitudes e ações, e até tenta. Ele até tenta carnalmente fazer isso. Mas a natureza ela não é transformada por tentativas, né, por meditação, por programação de alguma forma, né? Mas é Deus quem muda essa característica em nós. E ali, a partir do momento que ele transforma pelo Espírito Santo, nós temos uma nova vida. E se nós continuarmos com as características, né, antigas dentro de nós, sem termos essa transformação, a gente consegue fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus por um período de tempo, mas por um período limitado. Vai chegar uma hora que a gente vai voltar às velhas práticas, porque nossa natureza carnal é essa. Vai querer as coisas carnais, vai querer as coisas que nos dão prazer, e independente daquilo que se ajuda ou prejudica as pessoas, o mais importante vai ser a satisfação do nosso ego. Então vai voltar para a lama, né? Então essa é a grande questão. O verdadeiro servo de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele está sendo mudado e transformado na sua natureza interior. Ele está indo ali para frente numa nova natureza, né? Ele já não tem mais a natureza de porco, mas vai ter uma natureza de ovelha, de querer águas tranquilas, águas puras, pastos verdejantes, lugares onde realmente ele possa se alimentar da palavra, onde possa beber da presença do Espírito Santo, e aquilo que satisfazia antes, enquanto ele tinha a natureza de porco, agora não satisfaz mais. Então, esse é o verdadeiro convertido e aquele que anda com o Espírito Santo. Então, a característica daqueles que têm o Espírito Santo não é o manifestar sobrenatural, não são ali o falar de línguas, não é a questão de sair rodando, rodopiando ou fazendo alguma estripulia por aí. A grande questão é que quando você tem o Espírito Santo, a sua natureza é transformada, você é mudado, você tem novas características, novas ambições e todas elas para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então é isso que nós devemos buscar na nossa vida, glorificar e exaltar o nome do Senhor, ter uma nova natureza e realmente nos livrarmos da natureza antiga para que a natureza nova ela venha a se manifestar em nossa vida. Então, isso é o que nós devemos ter, né, na nossa vida, o Espírito Santo atuando em nós, para que nós venhamos a viver conforme aquilo que Jesus determina para cada um de nós. Amém? Então, essa é a primeira característica. Segunda característica, no verso 14, fala sobre testemunhar, né? Testemunhar a respeito de que Pai enviou seu Filho, né? O versículo diz o seguinte: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então, quer dizer, a gente viu o que Deus fez através do testemunho que nós ouvimos, através daquilo que nós aprendemos das Escrituras, entregamos a nossa vida a Jesus, vivemos experimentalmente a questão do novo nascimento e da transformação, perdão, e depois, agora, nós vamos testemunhar a respeito dessa transformação. Testemunhar que Jesus é o Salvador do mundo, testemunhar que Jesus é o caminho da salvação para a vida eterna, testemunhar que Ele é o Filho de Deus e que nós devemos entregar nossas vidas a Ele para que possamos obter o perdão dos nossos pecados e também uma nova comunhão e uma nova intimidade com Deus. Então, a partir do momento que nós vivemos, uma característica vai ser que nós vamos testemunhar, ora através das nossas palavras, ora através das nossas ações e atitudes, né? Porque elas têm que andar juntos. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente durante a mensagem. Mas a grande questão é essa, né? Não existe somente o crente que testemunha só com suas palavras, só com aquilo que ele sabe ou com aquilo que ele conhece de alguma forma, né? Mas ele vai ter a experiência dessa transformação, vai ter a experiência do testemunho de Jesus e ele vai querer que outras pessoas conheçam o Evangelho, conheçam a salvação que é Cristo. Se necessário, também vai ajudar pessoas a crescer espiritualmente através de um programa de discipulado, através do contato e cuidado contínuo com as vidas das pessoas. Então, tudo isso vai fazer parte aí da nossa caminhada cristã. O testemunho vai fazer parte da nossa vida. O testemunho tanto através de palavras, mas também o testemunho através de ações. Nós não vamos buscar escândalo, onde quer que nós estejamos, vamos ser instrumentos de bênção
para todas as pessoas e para todas as circunstâncias. Então, esse é um ponto aí importante para nós estarmos meditando e estarmos também buscando alinhamento para as nossas vidas, né? É o testemunho. Se nós ainda não estamos testemunhando, nem através das nossas palavras, nem através das nossas atitudes, precisamos aí buscar a Deus a experiência, buscar a Deus o testemunho sobre as nossas vidas, porque a gente não pode testemunhar a respeito daquilo que nós não conhecemos. Então, se nós não conhecemos a salvação e a conversão genuína, não temos como falar dela. Mas se nós já vivemos isso na nossa vida, então podemos testemunhar com autoridade e certamente o Espírito Santo vai usar o nosso testemunho para alcançar vidas. Amém? Na sequência também, dentro dessas características, tem a questão da comunhão com Deus, no verso 15. O verso 15 vai dizer o seguinte: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, essa pessoa ela vai andar com Deus, né? Essa pessoa ela vai ter comunhão com Deus Todo-Poderoso, vai ter uma vida de oração, vai ter uma vida de intimidade com a palavra, vai buscar a resposta de Deus para todas as áreas da sua vida, vai saber discernir a voz de Deus no seu coração, para que ele possa atuar de acordo com aquilo que ele descreve na sua palavra e daquilo que é direção para a sua vida. E essa comunhão ela vai ser cada vez mais crescente. Vai ser cada vez mais crescente, o nosso espírito vai ficar cada vez mais sensível às coisas espirituais, a nossa carne vai estar cada vez mais morta para as coisas relacionadas dentro desse mundo, até que nós nos tornemos verdadeiros homens espirituais, mulheres espirituais, para sair na presença de Deus, glorificando e exaltando ao nome dele, tendo comunhão e intimidade com ele e testemunhando a respeito da sua glória. Então é muito importante que a gente tenha essa comunhão. E essa comunhão, mais uma vez, ela só é possível por conta do Filho de Deus, por conta que ele morreu na cruz, por conta que os nossos pecados foram perdoados, por conta que agora nós somos aceitos diante de Deus e podemos caminhar diante dele, na presença dele. Se nós tivermos aquela mentalidade de que, de repente, somos boas pessoas, somos preciosos diante de Deus, que temos coisas boas para que Deus ele possa nos aceitar pelo nosso mérito, e não nos reconhecemos como pecadores, como pessoas que necessitam do perdão de Deus, essa comunhão ela nunca vai ser possível. Vai ser algo simplesmente, vai ser algo imaginário na nossa vida. Né? A comunhão genuína e verdadeira vem de um arrependimento genuíno e verdadeiro e vem de um caminhar também genuíno e verdadeiro, reconhecendo sempre a grandeza de Deus, reconhecendo sempre que Ele é soberano sobre as nossas vidas. À medida que nós caminhamos, isso vai ser uma coisa muito boa para nós. Então, 3 características do verdadeiro Filho de Deus. Tem o Espírito Santo sobre a sua vida, está vivendo uma transformação contínua. Tem a questão do testemunho sobre a sua vida, ele testemunha tanto com suas palavras como também com suas ações, que ele está servindo a Deus. E, por fim, tem essa questão da comunhão, da intimidade, o devocional pessoal sendo realizado constantemente, e também da busca e intimidade da direção do Senhor em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias, de forma que sejamos cada vez mais sensíveis espiritualmente para ouvir a sua voz e também, né, obedientes com relação às suas direções. Amém? Então, na sequência, nós vamos ler agora, verso 16 até o 19, tá bom? Vamos lá na palavra de Deus, vamos ler o seguinte. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Oh, glória, né? Glória a Deus. Então aqui nós vemos o seguinte, né? Os efeitos do amor de Deus em nós. Quais são esses efeitos? Porque a gente sabe que à medida que nós caminhamos com o Filho de Deus, caminhamos com o Pai, nós experimentamos o amor dele sobre as nossas vidas, nós experimentamos a transformação dele em nós, e nós experimentamos também a nossa mudança em termos de perspectivas e relacionamento com as outras pessoas, especialmente com os nossos irmãos de fé.
Então é muito importante que nós tenhamos essa transformação também, essa mudança, observemos essas características para que elas possam ser buscadas de uma maneira cada vez mais intensa, cada vez mais profunda em nossas vidas, a fim de termos uma experiência verdadeira com relação ao nosso caminhar com Jesus. Então, esse é um ponto. Agora, vamos ver aqui no verso 16, né? Conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Primeira coisa, nós devemos conhecer o amor de Deus, né? Conhecer e crer no amor. E qual é a maior expressão de amor que Deus ele nos deu para que nós possamos conhecer e crer? Nós falamos disso em alguns vídeos anteriores, né? Que a maior expressão de amor foi ter dado seu próprio filho para morrer por nós enquanto nós ainda éramos pecadores, né? Deus enviou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é muito importante que a gente entenda, né, essa expressão do amor. E a gente só vai conseguir entender e apreciar o amor genuíno de Deus na sua plenitude quando nós reconhecemos também a nossa condição. Sabemos que o Deus ele é santo, justo e bom, e que ele, por conta da sua santidade e da sua justiça, ele não pode aceitar homens pecadores na sua presença, e nós, todos nós, né, que participamos desse gênero humano, significa que nós somos pecadores. Nós somos pecadores desde o nosso nascimento, nascemos em pecado por conta dessa questão do pecado original lá de Adão e Eva, lá no começo da Bíblia, também pela nossa própria atitude, nossa própria natureza carnal, ela acaba nos conduzindo a pecado contínuo na nossa vida, né? Desde a nossa mais tenra idade até a adolescência e juventude, a coisa vai se deteriorando cada vez mais, né? Nós vamos fazendo cada vez mais coisas erradas, nos aproveitando das pessoas, tendo atitudes ruins, mentindo, pensando e maquinando mal muitas vezes. Então é essa questão. Às vezes nós olhamos para alguns lados positivos, alguns aspectos positivos da nossa vida, mas procuramos deixar de lado os negativos. E são esses negativos que nos condenam diante de Deus. Não há ninguém que possa justificar a si mesmo diante de Deus. Não há um justo nenhum sequer, como diz a palavra. Mas, porém, né, a gente vendo essa questão, esse dilema, um Deus santo, justo e bom e um homem pecador, só resta para nós a ira e a condenação ao inferno. Esse seria o ponto natural. Mas por conta do amor de Deus, ele enviou o seu próprio filho para assumir, né, a nossa culpa, para assumir o peso do nosso pecado, morrer por nós na cruz e, por fim, proporcionar que nós tenhamos a salvação e a vida eterna. É isso, né, esse perdão proporcionado através do Filho de Deus é que faz com que nós possamos ser aceitos diante de Deus. Então, Cristo levou sobre si a ira que estava sobre nós, Cristo levou em si o peso do pecado que estava sobre nós, Cristo levou sobre si a condenação, a justa condenação que pairava sobre as nossas vidas. E hoje nós podemos viver a vida dele porque ele morreu a nossa morte. Então é isso que nós devemos entender com relação ao amor de Deus, com relação à expressão do amor de Deus. Nós conhecemos essa expressão, como João disse na palavra, na carta que ele escreveu, através da pregação do Evangelho. Quando alguém nos prega, né, que nós podemos obter a nossa salvação e a vida eterna através de Cristo nas nossas vidas, através de Cristo operando em nós, através de Cristo que nos atrai para uma viva esperança, através da pregação do Evangelho. E quando nós conhecemos, nós temos que ter uma resposta de fé. Crer que esse Evangelho é verdadeiro, crer que esse Evangelho é genuíno, é verdadeiro, é transformador e que ele pode nos mudar, pode transformar as nossas vidas, pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa trajetória através dessa experiência de fé e através de nós nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos da sua salvação, a fim de obtermos a vida eterna. Então esse é um ponto aí primordial para as nossas vidas, né, que é a questão de conhecer o amor de Deus que nos é dado através da pregação do Evangelho e crer no amor de Deus que também nos é revelado através da expressão do Evangelho. Quando nós conhecemos e cremos, aí automaticamente nós vivemos a experiência, porque o próprio Jesus disse que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Então esse é um ponto aí para nós estarmos meditando com relação à palavra. Outra coisa ainda dentro desse tema, né, os efeitos do amor de Deus sobre nós, ele fala, nisto é em vós aperfeiçoado o amor, lá no verso 17. Vai dizer o seguinte, né?
para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo, né? Então, quer dizer, o amor de Deus, ele é uma coisa que ela vai ser aperfeiçoada em nós. Nós vamos conhecer, vai nascer aquela sementinha, vai brotar aquela sementinha, vai brotar aquela folhinha no nosso coração, mas ele precisa ser cultivado, precisa ser aprendido, precisa crescer nas nossas vidas. E à medida que ele é amadurecido, à medida que ele é ali, né, edificado em nós, nós vamos conhecendo cada vez mais esse amor e vamos vivendo cada vez mais nesse amor que é derramado por Deus em nós e vamos expressando esse amor com relação às outras vidas, né? Tudo vem através do propósito, tudo vem através do chamado do Senhor para nós. E aqui tem uma coisa que ele fala que é interessante no final do versículo, né? Primeiramente, um ponto importante antes de falarmos disso é a questão de mantermos a confiança no juízo. Um ponto importante que nós devemos falar é que um dia haverá o juízo de todas as coisas. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Alguns para receber galardão e entrar na vida eterna, receber a recompensa por ter tido uma vida na presença de Deus e no final entrar na vida eterna e morar eternamente com o Senhor. E outros vão ressuscitar, vão entrar no dia do juízo, no dia do julgamento, para receber condenação sobre a sua vida, morte eterna, segunda morte, como descrita na palavra de Deus, e por fim vão viver eternamente afastados de Deus no sofrimento do lago de fogo e enxofre. Então esse é um ponto importante para nós, e quando nós temos essa convicção de que Deus ele nos ama, que nós estamos sendo transformados pelo amor dele através da nossa aliança com Jesus Cristo, e que dia após dia nós estamos sendo cada vez mais transformados à semelhança daquilo que o próprio Jesus é, isso vai nos dar a certeza e a convicção que no dia que nós chegarmos diante de Deus, seja pela nossa morte, seja pelo nosso arrebatamento, nós vamos estar de pé diante dele, com o nome escrito no livro da vida, vamos ter realmente os nossos pecados perdoados e vamos adentrar, vamos ter segurança no dia do juízo, como ele fala aqui. E aqueles que não andam no amor, que rejeitam o amor de Deus sobre as suas vidas, que preferem seguir os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres, esses no final não terão seus nomes escritos no livro da vida e, consequentemente, serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus demônios. Então, essa é a grande questão, né? A diferença que pode fazer na nossa vida em toda a eternidade é a questão de crermos no Evangelho e aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Sem isso, não há salvação e sem isso, não há vida eterna para nós. Então, esse é um ponto aí para a gente estar meditando. E o outro ponto que eu ia falar, né, que é a questão que segundo Jesus é no mundo, assim nós também devemos ser no mundo. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? Ou seja, que nós, através da nossa presença e da nossa aliança que nós temos com Jesus, nós somos seus representantes, para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho e a sua salvação, para declarar o poder e a autoridade de Jesus, para declarar que ele é o Filho de Deus, para declarar que através dele é que nós encontramos a salvação e a vida eterna, e que sem ele nós nada podemos fazer. Então nós podemos declarar essas situações para que outras pessoas tenham oportunidade de salvação e vida eterna. E como é que nós vamos fazer isso? Mais uma vez, retornando lá ao começo da mensagem, através das nossas palavras e através das nossas atitudes. Né? Nós vamos ser a Bíblia que as pessoas leem. E quando as pessoas olham para nós, elas esperam ver algo que seja semelhante a Cristo. Não seremos perfeitos, nunca seremos perfeitos. Invariavelmente vamos errar. Mas a grande questão é que, quando não há arrependimento, nós vivemos na prática do pecado, vivemos na prática do erro. Aí sim a gente vai estar escandalizando e vamos estar provando que não andamos na presença de Deus, mas sim estamos somente nos enganando a nós mesmos. Então esse é um ponto aí importante para nós. Testemunho. Testemunhar para as pessoas, ser embaixador de Cristo, testemunhar a respeito da salvação e da vida eterna e a respeito da transformação que Cristo pode fazer numa vida através das nossas vidas. Então, esse é um ponto importante para nós estarmos meditando. No verso 18, o tema principal aqui é: no amor não existe medo, né? Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aqui é um outro ponto aqui que nós devemos meditar. Quando a pessoa que ama, ela não teme.
ela não teme o amanhã, ela não teme andar com outras pessoas, ela não teme a inveja, não teme a ganância, a avareza, o prejuízo que elas podem tomar por conta de amar as pessoas. Jesus ele nos dá uma ordem de nós amarmos o próximo como a nós mesmos, né? E esse próximo inclui, às vezes, as pessoas que são próximas a nós, inclui aqueles que nós gostamos, aqueles que nós não gostamos, até mesmo aqueles que nos perseguem são nossos inimigos. É interessante que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos buscar o bem para todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Nós temos um exemplo bastante interessante no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta Eliseu, ele está cercado por um exército que veio literalmente para prendê-lo, porque ele estava fazendo diferença para o povo de Deus com relação à guerra que eles tinham com o rei da Síria. E no final, né, quando aquele exército cercou, o servo de Eliseu se desesperou e começou a buscar: Senhor, tem um exército lá fora, estamos perdidos, o que vai acontecer? Eliseu falou: calma, maior que está em nós do que aqueles que estão no mundo, né? E pediu para que se abrisse os olhos do servo. E ali ele viu anjos, viu carruagens de fogo, guerreiros que estavam ali para proteger Eliseu. E no final ele chegou para o exército e falou: Senhor, fere-os de cegueira. E aquele exército inteiro ficou cego. Ele conduziu o exército para a capital de Samaria, para a capital do reino de Israel, Samaria. E ali ele poderia ter matado todos eles, mas mandou que se servisse um banquete para que eles fossem bem tratados e voltassem para casa em paz. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade, como nos ensina Paulo. Então essa é a grande questão. Nós não devemos procurar prejudicar as pessoas, mas sim guerrear no mundo espiritual, de forma que elas sejam livres de todo mal, de forma que elas sejam livres de toda influência do inferno e que nós possamos caminhar juntos no nome de Jesus. Então esse é um outro ponto importante aí para nós, né? O amar, né? O amor deve ser uma expressão nossa no mundo. Outra situação que nós vemos no verso 19, ele vai falar o seguinte: nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então, essa é a questão. Nós amarmos a Deus porque ele simplesmente nos amou. Então, a gente viu agora há pouco, né, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, nós não tememos nada, não tememos nenhuma situação que porventura possa nos acontecer, não tememos nenhuma situação de pessoas que possam nos prejudicar. Não tememos nenhuma situação de que, de repente, possamos encarar alguma adversidade, algum prejuízo, porque o Senhor é conosco. E agora ele fala o seguinte, que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ou seja, né, foi Deus quem nos amou. Ele que nos alcançou, ele que fez a obra primeiro do que nós, né? Ele que enviou seu filho morreu e sofreu por nós, até mesmo antes de nós termos nascido, e quando agora nós somos adultos, temos entendimento pleno das coisas, ele nos chama ao arrependimento das nossas falhas e pecados, para que nós possamos desfrutar desse amor, desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, e também sermos transformados por ele. Então, essa é a grande questão, né? A transformação que o Evangelho traz para nós. A transformação que o Evangelho faz com que nós possamos caminhar debaixo da autoridade do poder dele. Tudo isso vem porque Deus primeiramente nos amou. E depois nós respondemos esse amor amando a ele também. Então, é uma relação de troca, mas que tudo começa em Deus. Quando Deus ele nos alcança, ele nos mostra o seu amor, ele nos constrange pelo seu amor, nos atrai pelo seu amor, nos transforma pelo seu amor e depois faz com que nós tenhamos comunhão com ele pelo seu amor. Então tudo isso vem trazendo transformação e mudança para as nossas vidas à medida que nós entendemos o amor de Deus e vivemos o amor de Deus em nós. Amém? E para nós finalizarmos, vamos ver o verso 20 e 21, que vai dizer o seguinte: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, olha só, né? Aqui nós vemos dentro desses dois versículos a questão do amor na prática, né? Na nossa vida, uma vez que nós recebemos o amor de Deus, nós temos que praticá-lo. E quando nós vamos praticar, a gente vai praticar com outras pessoas.
pessoas que às vezes vão ser bondosas, vão ser maravilhosas, uma convivência plena, extrema, e às vezes não, pessoas que não são tão amáveis assim, pessoas que não são tão bondosas assim, pessoas que não estão ali tão na presença de Deus assim, e essas pessoas também devem ser amadas para que elas possam ser transformadas. Então, essa é a grande questão, né? Amar as pessoas, buscar as pessoas. Se nós dissemos que amamos a Deus e dissemos, eu tenho ódio do meu irmão, eu tenho ódio daquele povo da igreja, eu tenho ódio daquelas pessoas que estão ali, o amor de Deus literalmente não está em nós, né? Porque Deus, ele vai nos transformando dia a dia. Isso não significa aceitar o erro, isso não significa aceitar coisas erradas, isso não significa ter um posicionamento firme com relação às suas palavras, com relação às suas atitudes, mas isso também não pode se tornar ódio, né? Nós não podemos deixar que o ódio tome conta da situação, que nós venhamos a ter uma separação por conta das pessoas, devemos buscar a paz com todos no que depende de nós, né? Então, essa é a grande questão, buscar a paz, estarmos em paz, não pagarmos o mal com o mal, não prejudicarmos as pessoas deliberadamente, não irmos para cima nos vingando das pessoas quando somos prejudicados, mas nós devemos buscar sim, tudo seja colocado em oração. Que tudo seja colocado debaixo do propósito de Deus, debaixo da sua direção, debaixo da sua mudança, para que nós possamos ter ali um relacionamento vivo com Ele e um relacionamento verdadeiro com Ele, né? Que o relacionamento verdadeiro vai trazer transformação para a nossa vida de forma que nós amemos os irmãos. Então a divisão, as fofocas, as intrigas, as contendas não são atitudes de servos de Deus genuínos e verdadeiros. Se isso estiver presente nas nossas vidas, devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos buscar restauração da parte de Deus com relação a nós e devemos mudar de atitude, deixar tudo isso de lado e buscar sermos pessoas que somam, pessoas que ajudam, pessoas que não apontam o dedo, mas estendem a mão em todas as coisas, pessoas que oram e intercedem para que a vontade de Deus seja feita, para que vidas sejam restauradas, para que haja conversões genuínas, tanto dentro quanto fora da igreja, e no final sermos instrumentos de bênção aí, onde quer que o Senhor nos deseje. Então, é amar os irmãos. Essa é a característica genuína do mandamento do Senhor. E o mandamento do Senhor é o amor, como acabei de falar. Se nós quisermos realmente obedecê-lo, é amando em todas as coisas e em todas as circunstâncias, tá bom? Bom, então essa foi a nossa mensagem para hoje. Que Deus possa estar abençoando nossas vidas, nos ajudando a estarmos cumprindo esse importante ministério, que é o ministério do amor, e que tudo venha dar certo para nós, que nós tenhamos um dia excelente, que nós possamos ter uma aplicação prática de tudo aquilo que está sendo ensinado para nós, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique na paz, em nome de Jesus.